Olá, queridos irmãos e irmãs. Por que Paulo lá em 1 Coríntios 3,15 disse que pessoas seriam salvas como que através do fogo? O fogo pode salvar pessoas? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto em detalhes. Para você que tem dificuldade de entender contextos, hoje vai ter uma aula completa a respeito de como estudar um contexto de um texto. Então vem comigo, vamos até a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais a respeito desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: gostaria de entender melhor o que Paulo quis ensinar quando disse em 1 Coríntios 3,15 que seriam salvos como que através do fogo. O que esse fogo significa nesse texto? Fiquei confusa, pois o mesmo Paulo afirma que a salvação é pela graça e não por obras ou outra coisa. Pode me ajudar a entender melhor essa questão? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida, que nos ajuda a trazer aqui mais um tema interessantíssimo da Palavra de Deus. E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Lembrando a você que a nossa meta é ousada de chegar a 1000 estudos bíblicos aqui. Já estamos com mais de 200, então participe conosco desse grande desafio. Queridos irmãos, comecemos já analisando o texto mencionado pela nossa irmã na pergunta 1 Coríntios 3,15, que diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Queridos irmãos, aqui começa a confusão na mente de muitos leitores. Ele olha aqui esse verso de forma isolada e pensa: como que Paulo diz que alguém será salvo através do fogo? O próprio Paulo não diz em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação é mediante a graça, ou melhor, pela graça mediante a fé? Queridos irmãos, nunca devemos fazer teologia com um verso isolado. Por isso é importante a avaliação do contexto. O fogo é uma figura muito usada na Bíblia e o significado dele em um verso necessita sempre de uma boa análise do contexto para que possamos determinar qual é a aplicação correta ali. É por isso, queridos irmãos, que hoje eu vou dar uma aula para você de análise de contexto. Sim, nós vamos pegar todo esse contexto desse verso e analisar ponto a ponto. Por isso, se você é daqueles que deixa comentário aqui nos vídeos, olha só, um vídeo de 10 minutos é muito longo, então pode sair desse vídeo. Esse vídeo é para quem ama estudar a palavra de Deus. E entender versos difíceis, queridos, exige paciência, atenção e exige muito carinho do estudante pela palavra de Deus. Então vamos lá, para quem ama estudar a palavra, qual o contexto de 1 Coríntios 3,15? Mas antes de começar a te explicar aqui o contexto, é nessa hora que você se inscreve no canal. Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se agora. Queridos, segunda a sexta, às 15 horas, vídeos novos de estudo da palavra de Deus. Faz sentido para você esse tipo de crescimento gratuito aqui na internet? Quer assumir esse compromisso de estudar todo dia a palavra? Então vem comigo, inscreva-se aí no canal, é gratuito, você não paga nada, você só precisa de vontade e disposição. Vamos então aprender, queridos, aqui, Paulo está tratando ali na igreja de Corinto de um problema muito, mas muito sério. Inclusive, ele, por conta desse problema, chama os crentes dali daquela igreja de carnais, conforme está em 1 Coríntios 3:1, e mostra que as atitudes deles apontam para pessoas imaturas, que ainda não estavam no leite espiritual, conforme está em 1 Coríntios 3, 2 e 3. Vejamos um desses versos para você captar aqui o sentido do que o apóstolo está trabalhando. 1 Coríntios 3:1 diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, pessoas maduras, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Observe então que Paulo está tratando com irmãos que estão vivendo uma criancice espiritual. Eles não estão crescendo, eles aprenderam sobre Cristo, mas permanecem em alguns erros infantis. O problema ali, queridos, era um tipo de partidarismo, misturado com ciúmes e contendas. Observe o verso de 1 Coríntios 3, versículo 4, que diz o seguinte: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Observe, queridos, aqui que nós tínhamos grupinhos que apoiavam Paulo e outro grupinho que apoiavam Apolo, gerando na igreja um tipo de competição
um tipo de fã-clube, ok? Prejudicial para a obra de Deus. Paulo, então, queridos, reage a esse mau comportamento, mostrando que os servos do Senhor estão em uma mesma obra e não estão em uma hierarquia de inferioridade e superioridade. Ou seja, o grupinho de Paulo não era superior a Apolo e o grupinho de Apolo não era inferior. Nós tínhamos ali as pessoas agindo de uma forma totalmente errada. E Paulo diz então aqui em 1 Coríntios 3, versos 5 e 6 o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Queridos irmãos, Paulo coloca bem a questão aqui dizendo que todos eram servos de Deus trabalhando em uma mesma obra. Por isso esse tipo de fã-clube, esse tipo de partidarismo, de ciumeira, era inaceitável na obra do Senhor. Mas Paulo continua sua fala destacando que cada um receberá o seu galardão pelo seu próprio trabalho na obra de Deus como cooperadores do Senhor nessa obra, conforme está em 1 Coríntios 3, versículo 8 e 9. Eu quero destacar aqui, queridos irmãos, talvez você não saiba, o significado dessa palavra. O galardão na Bíblia é apontado como um prêmio, uma recompensa além da salvação que nós já recebemos pela graça. A diferença é que o galardão ele vai depender do trabalho realizado, do tipo de zelo que eu e você temos na realização de toda a obra do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor determinou para que a gente realizasse. Ele não tem nada a ver com salvação, mas ele é somente para os salvos. E nós observamos então na sequência que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo passará a partir de agora, dentro desse contexto, irmãos, a mostrar para os irmãos aqui da igreja de Corinto como que é o olhar de Deus diante dos trabalhos que nós realizamos e a importância de sermos zelosos por trabalhar corretamente para o Senhor. E aí, nós temos então agora que o trabalho para Deus precisa ser realizado em fundamento correto, da forma correta. E Paulo explica isso lançando aqui em 1 Coríntios 3,11 o seguinte texto, a seguinte fala: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então observe que Paulo passa a tratar com esses irmãos que estavam fazendo ali partidarismos, que eles deveriam parar com esses partidarismos e observar a forma como eles trabalhavam para Deus. E Paulo coloca aqui que Cristo é o fundamento, o alicerce sobre o qual nós trabalhamos, realizamos todo o propósito do Senhor Jesus, de Deus na sua obra, ok? E ele continua dizendo o seguinte: a ideia é que cada pessoa realize a obra do Senhor da melhor forma possível. Observe o texto então que ele passa a dizer, 1 Coríntios 3,12, que diz o seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento. Então observe que ele está dizendo, olha, se vocês fazem um trabalho sobre o fundamento sabemos que é Cristo. O trabalho de vocês pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vou explicar para você esses 6 elementos e nós já estamos chegando no verso que nós temos aqui da nossa análise, da pergunta da leitora. Aguarde mais um pouquinho, olha só. Os 3 primeiros materiais, ouro, prata, pedras preciosas, representam aqui materiais valiosos e duradouros e indicam alguém que realiza a obra de Deus com zelo, edificando com sabedoria e da forma correta. E é por isso que Paulo utilizou então metais, pedras preciosas, caras, de muito valor. Mas Paulo utilizou também outros 3 materiais, madeira, feno e palha. Representam então materiais de segunda categoria, indicando aqueles que realizam a obra do Senhor sem zelo, com negligência e mal feita. E agora, queridos, é a parte principal. Paulo vai explicar que haverá um julgamento das obras. E aqui vai entrar então o verso da nossa análise para você que esperou até agora, para aprender essa importante lição. Mas um recadinho rápido, estou deixando uma aula para você gratuita aqui do meu curso, no primeiro comentário desse vídeo. Gênesis a Apocalipse é o nosso curso. Então, assista essa aula quando você puder. Olha só. Vamos entender agora o conceito então de salvos como através do fogo. Começando desse verso, já entendendo todo esse contexto.
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Então observe, queridos, que diante de todo esse contexto, então Paulo passa a reprovar lá todo esse partidarismo e Paulo passa a mostrar para esses irmãos como eles devem agir trabalhando na obra de Deus. E Cristo, ou melhor, Paulo explica aqui que a obra de cada um será manifesta, ou seja, ela será apresentada diante de Deus, pois o dia a demonstrará. Esse dia aqui, Paulo está falando do dia do encontro com o Senhor, do julgamento, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Observe então agora que Paulo utiliza o fogo aqui nesse texto no sentido de julgamento. O fogo é aplicado no ouro, prata e pedras preciosas e ele vai causar pouco dano, ou seja, as obras realizadas da maneira que agrada a Deus, elas serão preservadas para a memória diante de Deus. Deus vai se agradar dessas obras, mas quando aplica o fogo na madeira, no feno e na palha, ele então causa dano nesses materiais, mostrando então que as obras mal feitas, mal colocadas, com negligência, elas não vão resistir, elas serão condenadas diante de Deus. Deus não vai se agradar desse tipo de obra. A ideia é que o julgamento mostrará de verdade qual é a obra de cada um, se durável ou não diante de Deus, se está edificada sobre os fundamentos corretos que agradam a Deus ou não. Mas observe, queridos, que Paulo não tinha em mente que os crentes de Corinto iriam ser condenados, ou seja, não iriam ser salvos, pois Paulo considerava que eles eram salvos no Senhor Jesus. Porém, também teriam suas obras julgadas. Observe o texto agora. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então observe que Paulo não está falando de salvação, mas de galardão. Não está falando de salvação, mas de galardão. Os que fazem sua obra de acordo com a vontade de Deus receberão a aprovação do Senhor. E agora, queridos, depois de entender todo esse contexto, agora sim a gente vai entender o verso da nossa leitura. Observe então aqui que Paulo está falando sobre aqueles que edificam mal. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, dentro desse contexto, Paulo está falando lá do feno, da palha que ele mencionou. Então essa obra está sendo condenada por Deus. Sofrerá ele dano, ou seja, ele não vai ter galardão, mas esse mesmo será salvo. Então observe aqui que Paulo está falando de uma condenação da obra mal feita, mas não está falando que essa pessoa não será salva. Todavia, explica Paulo, como que através do fogo. E agora eu vou te explicar o que significa todavia, como que salva através do fogo. Observe o seguinte, Paulo mostra que esse tipo de pessoa, ainda que seja crente e salva, edificou de forma negligente. Por isso perderá o seu galardão, ou seja, a sua obra queimou e sofreu danos, foi reprovada pelo Senhor. O julgamento, ou seja, o fogo, provará que ela não edificou bem. Agora, queridos, a figura através do fogo, mencionada por Paulo aqui, significa alguém fugindo, correndo através das chamas e escapando antes que o edifício desmorone. Então essa é a ideia, mentalize agora na sua cabeça. É uma pessoa que escapou por um triz. Ela está ali dentro da sua casa e a casa está pegando fogo e ela corre, atravessa aquele fogo, sai e a casa desaba. Então essa é a ideia, um cenário de grande perigo e não desejável. Então o que Paulo tem em mente aqui é mostrar aos seus leitores que deveriam deixar os ciúmes, as contendas, os partidarismos e trocar tudo isso por um trabalho em conjunto, bem realizado, para a obra de Deus, para honrar o Senhor dessa obra, fazendo da melhor forma possível todo o trabalho, direcionados pela vontade de Deus, com empenho, carinho e diligência. Queridos irmãos, é muito importante então que a gente entenda todo esse contexto para observar que Paulo não está falando que o fogo vai salvar pessoas. Mas aqui nesse contexto, Paulo está explicando que pessoas negligentes, mas que são salvas, terão as suas obras provadas e reprovadas se elas forem negligentes, mas elas serão salvas pela graça de Deus. Mas será um momento muito triste, porque Deus vai como que reprovar, porque elas não fizeram o trabalho da melhor forma possível. Queridos, ficamos por aqui. Inscreva-se no nosso canal. Estou deixando para você mais alguns vídeos aqui para você assistir e crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.